Livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 17, diz assim: Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então ele lhes disse: Vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano, mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se porque seus nomes estão registrados nos céus. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus, no seu ministério, escolheu 12 homens, ou 12 apóstolos, 12 discípulos, para auxiliar a ele e ajudá-lo a transmitir a palavra do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que chegou um momento que ele escolheu 72 discípulos e deu a estes 72 a mesma autoridade que ele tinha dado aos 12. E estes foram por toda Jerusalém proclamando, anunciando, curando as pessoas, expulsando os demônios. E quando esses homens voltam da sua missão que o Senhor Jesus tinha dado a eles, eles chegam jubilosos, dizendo: Senhor, em teu nome a gente curou, em teu nome a gente fez maravilhas e até os demônios nos obedeceram, Senhor. E o Senhor Jesus disse: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. E por causa disso, porque ele está aqui agindo na vida das pessoas, eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Mas não se alegrem porque os espíritos, porque os demônios lhes obedecem, mas alegrai-vos antes porque o vosso nome está escrito nos céus. Em outras traduções diz: porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aqui o Senhor Jesus abre um caminho imenso, porque assim sendo, o Senhor Jesus mostra a importância. Veja, irmãos, todos nós ficaríamos muito felizes em o Senhor nos usar para curar as pessoas, para libertar. Isso é um júbilo, isso é uma alegria muito grande. Mas o Senhor Jesus está dizendo: maior do que essa alegria é vocês saberem que o vosso nome está escrito nos céus. É saber que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Existe, irmãos, um livro nos céus que é chamado de livro da vida do Cordeiro. Ou seja, é um livro particular do Senhor Jesus. E que neste livro está escrito o nome de todos aqueles que pertencem a Ele. Está escrito o nome de todos aqueles que vão herdar a salvação eterna. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele falando ao pastor daquela igreja, ele disse o seguinte a respeito de duas irmãs que fazia a obra do Senhor naquele lugar. Paulo disse: E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na pregação das boas novas. Trabalharam também com Clemente e meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Veja, a Bíblia declara que no livro da vida está escrito o nome de pessoas que trabalham em prol do reino de Deus. E isso é lógico, né, irmãos? Se nós olharmos hoje em dia, todos nós temos um registro, temos um CPF que nos identifica como pessoa física ou como pessoa jurídica. E no céu não é diferente. O Senhor Jesus, particularmente, tem um registro de todos aqueles que pertencem a Ele. E esse documento tem o nome de Livro da Vida do Cordeiro. Olha, do Cordeiro. É dele, é o livro dele, que ele anota o nome de todos aqueles que pertencem a Ele. Apocalipse 3:5 diz assim: O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Olha que coisa linda, irmãos. O Senhor Jesus disse: aquele que é meu servo e que vencer, que permanecer fiel, que lutar até o fim, que pertence ao reino de Deus, essa pessoa, esse vitorioso, será vestido de branco. E jamais apagarei o seu nome do livro da vida. E ele ainda fala mais: eu vou confirmar diante do meu Pai e dos anjos dele
que essa pessoa me pertence. Veja a imagem, Jesus chegando diante do Pai, com aquele homem, com aquela mulher que venceu, que lutou, que renunciou o pecado para servir a Deus. Veja o Senhor Jesus chegando diante de Deus e diante dos anjos dele e dizendo: essa pessoa me pertence. O nome dele está escrito, o nome dela está escrito no livro da vida. Porém, existem aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. No livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 8, diz assim: e todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro. Veja, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. A Bíblia diz que os habitantes da terra não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que pertence ao Cordeiro. Você está entendendo, irmãos? Existe uma diferença. Foi por isso que o Senhor Jesus, ele disse quando ele estava orando ao Pai: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Você está entendendo, irmãos? A Bíblia nos chama de peregrinos e forasteiros nesse mundo. A Bíblia diz que a nossa pátria é celestial. Nós pertencemos aos céus e temporariamente nós estamos aqui para anunciar a palavra de Deus, para convencer outras pessoas a também se tornarem habitantes dos céus, a terem os seus nomes escritos no livro da vida. Você está entendendo, meu irmão? Os habitantes dessa terra, a Bíblia diz que adorarão ao anticristo. Quando a Bíblia fala de a besta, está se referindo ao anticristo, que ele será uma pessoa maligna. Ele agirá como uma besta selvagem. É por isso que a Bíblia fala besta. A maldade dele é imensurável, você está entendendo? É por isso que quando a Bíblia se refere ao anticristo, chama ele de uma besta selvagem. Então, os habitantes da terra adorarão a besta selvagem, você está entendendo? E como as pessoas não quiseram acreditar em Deus, não quiseram abandonar os seus pecados, preferiram estar na idolatria, na mentira, no adultério, no engano, preferiram viver esse tipo de vida, essas pessoas serão enganadas pelo anticristo. E, consequentemente, o nome de cada uma dessas pessoas não estarão escrito no livro da vida que pertence ao Cordeiro. Você está entendendo, meu irmão? Mas também a Bíblia fala da Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Olha o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 22 em diante. Não vi templo algum na cidade, ou seja, não existe um templo na cidade, uma igreja na cidade. Pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são seu templo. O próprio Deus que vai habitar naquela cidade, ele é o próprio templo, ele é a própria igreja. Olha que coisa linda. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é sua lâmpada. Olha que coisa linda, irmãos. As nações andarão em sua luz e os reis em toda a sua glória entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite, e todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é que pode entrar na Nova Jerusalém? Todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Você está entendendo, meu querido? Existe uma promessa feita pelo Senhor, de que todos aqueles que vencerem, de que todos aqueles que amarem mais a Deus do que a esse mundo, todos estes serão vencedores e serão vestidos de vestes brancas, e de maneira nenhuma o Senhor vai riscar o nome dessa pessoa do livro da vida. E saiba de uma coisa, meu irmão, se o teu nome está escrito no livro da vida, você é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Por isso que o Senhor Jesus disse: alegrai-vos antes, não porque os espíritos impuros vos obedecem, ou porque vocês oram e as pessoas são curados, ou porque vocês pregam a palavra do Senhor. Não, se alegrem muito mais, porque o vosso nome está escrito nos céus, no livro da vida que pertence ao Cordeiro, o livro particular dele. Você está entendendo, meu irmão?
Que Deus te abençoe poderosamente e te dê hoje um dia maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.